Antes de orarmos, eu quero que você faça uma pausa sincera neste começo de dia e reconheça diante de Deus aquilo que talvez você nem conseguiu nomear ainda. Há manhãs em que o cansaço não vem do corpo, vem da alma. Vem do peso de ter vivido dias demais tentando entender o que fazer, para onde ir, em quem confiar, qual decisão tomar, o que deixar para trás e o que ainda vale a pena carregar. Há manhãs em que a maior dor não é um problema isolado, mas a confusão que ele espalha por dentro. E quando a mente fica confusa, a fé também sente. Quando o coração se vê cercado por dúvidas, a alma começa a caminhar como quem perdeu o rumo. Talvez você tenha começado este dia exatamente assim, sem muita clareza, sem muita firmeza, sentindo que algo dentro de você ficou abalado. Talvez a sua crise de fé hoje não se pareça com rebeldia, talvez ela se pareça com desgaste. Você ainda quer crer, mas está cansado. Você ainda quer confiar, mas se sente dividido. Você ainda quer seguir, mas não sabe por qual caminho. E é por isso que esta oração existe nesta manhã. Hoje, a promessa central não é apenas que Deus vai cercar você. A promessa central é que Ele vai conduzir você. Ele não é apenas abrigo contra a tempestade. Ele também é direção no meio da neblina. Ele não é apenas lugar para chorar. Ele também é voz que orienta. Ele não é apenas consolo quando tudo pesa. Ele também é caminho seguro quando você não consegue enxergar o próximo passo. Há momentos em que o homem acha que precisa primeiro se organizar por dentro para então buscar a Deus. Mas a verdade é o contrário. É na presença de Deus que o interior se alinha. É no refúgio certo que a confusão vai perdendo força. É quando a alma faz do Altíssimo sua habitação que os passos começam a reencontrar sentido. Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Muitas possibilidades, pouca paz. Muitas vozes, pouca clareza. Muitos pensamentos, pouca direção. E quando isso acontece por dias seguidos, a fé começa a enfraquecer, não porque Deus mudou, mas porque o coração cansado fica vulnerável ao barulho. Só que nesta manhã o Senhor está chamando você de volta ao lugar onde o barulho perde poder. Não ao lugar onde tudo já está resolvido, mas ao lugar onde você para de se perder por dentro. Esse lugar é o refúgio do Altíssimo. Esse lugar é a presença de Deus. Esse lugar não é apenas um momento bonito, é uma habitação, é uma escolha, é um retorno. É onde a alma deixa de correr de um lado para outro e aprende a repousar naquele que vê o caminho inteiro. Antes da oração, vamos ouvir a palavra. O versículo âncora desta manhã está em Salmo 91, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse versículo é mais profundo do que parece à primeira vista. Ele não está falando apenas de um lugar para onde você corre em emergência. Ele fala de habitação, e habitação é diferente de visita. Habitação é onde você permanece. Habitação é onde você volta. Habitação é onde a sua alma aprende a morar. Há muita gente que busca a Deus só quando o medo aperta, só quando a notícia assusta, só quando a noite pesa, só quando o problema fica maior do que a força. E Deus, em sua misericórdia, recebe mesmo assim. Mas o Salmo 91 convida para algo maior. Ele convida a fazer do Altíssimo a morada do coração. Não apenas um socorro de última hora, mas o lugar fixo da confiança. Não apenas uma oração quando tudo já saiu do controle, mas uma permanência contínua que sustenta o homem antes mesmo da crise se instalar. Quando a crise de fé chega, ela quase sempre mexe com a direção. O homem começa a olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Ele perde o centro. Ele fica dividido entre o que sabe e o que sente, entre o que a palavra diz e o que a pressão sugere, entre o que antes parecia firme e o que agora parece incerto. E no meio dessa guerra, muitos se perguntam por que estão tão confusos. A resposta muitas vezes é simples e dolorosa, porque o coração cansado tentou encontrar abrigo em muitos lugares, mas não encontrou descanso verdadeiro em nenhum. Há quem busque refúgio na opinião dos outros, há quem busque refúgio no controle excessivo, há quem busque refúgio em ficar sempre ocupado, há quem busque refúgio na negação, há quem busque refúgio em fechar o coração para não se decepcionar mais. Mas nenhum desses lugares consegue orientar a alma. Eles só a escondem por um tempo. Deus, porém, não apenas esconde do mal, Ele reposiciona, Ele alinha, Ele orienta. Fazer do Senhor o refúgio é mais do que dizer uma frase bonita. É decidir onde a alma vai morar quando a vida fica difícil. É decidir onde o pensamento vai se apoiar quando o futuro parece incerto. É decidir onde o coração vai se recolher quando as perguntas aumentam. E essa decisão muda tudo. Porque quem faz do Altíssimo sua habitação não deixa de atravessar dias complexos, mas deixa de atravessá-los sem rumo. O refúgio de Deus não tira de você a responsabilidade de caminhar, mas impede que você caminhe abandonado à própria confusão. O refúgio de Deus não responde todas as perguntas de uma vez, mas vai clareando o suficiente para o próximo passo. E muitas vezes é disso que o coração em crise precisa. Não de saber tudo, mas de voltar a confiar em quem sabe. Há dias em que a pior sensação não é nem o medo do que pode acontecer, é a sensação de não saber para onde ir. É a angústia de se ver diante de escolhas, pressões, responsabilidades e cenários difíceis sem conseguir perceber com clareza o caminho da paz. Nesses momentos, o homem pode até continuar funcionando por fora, mas por dentro se sente perdido. Ele toma decisões com o peito apertado, pensa demais antes de dormir, revisita conversas, imagina desfechos, tenta antecipar problemas e vai se gastando sem perceber. A alma começa a girar em torno da incerteza, e quando a incerteza ocupa espaço demais, a fé se torna vulnerável. O coração começa a dizer, e se eu estiver errando? E se eu escolher mal? E se eu não suportar as consequências? E se Deus não estiver me ouvindo? E se eu já tiver me afastado demais? Essas perguntas não surgem só da fraqueza. Muitas vezes elas surgem do cansaço de viver muito tempo sem descanso interior. Mas o versículo de hoje devolve o foco. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Perceba a pessoalidade disso. Não é apenas o Senhor é um refúgio, é o meu refúgio. É como se a alma dissesse, eu já olhei para muitos lados, eu já tentei me sustentar em muita coisa frágil, eu já me apoiei no que muda, no que falha, no que oscila, no que decepciona. Agora eu decido voltar para o único lugar que pode me receber sem me confundir ainda mais. O Senhor é meu refúgio.
E se ele é refúgio, então eu não preciso mais fazer da ansiedade minha casa. Eu não preciso mais morar na dúvida. Eu não preciso mais acordar e dormir dentro do medo. Eu não preciso mais deixar que a instabilidade do ambiente determine a residência da minha alma. Minha alma pode morar em Deus. E isso nos leva à segunda parte do versículo. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Habitação é o lugar para onde se volta repetidamente. Habitação é onde a alma descarrega o peso, respira, descansa e reencontra referência. Talvez o seu grande desafio hoje não seja aprender algo novo, mas reaprender onde habitar por dentro. Porque muitos homens continuam frequentando a presença de Deus, mas por dentro ainda moram na preocupação. Eles oram, mas residem na tensão. Eles leem a palavra, mas habitam na aflição. Eles cantam, mas continuam instalados no medo. E o Espírito Santo nos chama nesta manhã para uma mudança mais profunda. Não apenas visitar a paz, mas morar nela. Não apenas tocar a esperança, mas construir morada nela. Não apenas fazer uma oração rápida, mas estabelecer a alma no Altíssimo. O Salmo 91 é um salmo de refúgio, mas também é um salmo de posicionamento. Ele não foi escrito para alimentar superstição espiritual. Ele foi escrito para formar convicção. Ele nos ensina que há uma diferença entre conhecer a existência do abrigo e decidir permanecer nele. A crise de fé, muitas vezes, faz o homem sair correndo de um lado para outro dentro de si mesmo. A presença de Deus, porém, convida a parar. Não parar de viver, não parar de trabalhar, não parar de enfrentar a realidade. Parar de buscar direção em fontes erradas. Parar de considerar a angústia como conselheira. Parar de entregar o coração às vozes mais altas. Parar de fazer da pressa um mapa. Parar de se orientar pelo pânico. Talvez hoje a sua mente esteja assim, cheia de cruzamentos. Você pensa numa decisão e logo surge outra dúvida. Você olha para um caminho e logo imagina um risco. Você tenta avançar e logo se lembra de algo que deu errado antes. Você quer confiar, mas o histórico da dor sussurra que é melhor ficar sempre em alerta. Isso é muito comum em quem já se cansou demais. O coração ferido vira um navegador inseguro. Ele tenta evitar novos machucados o tempo todo. Só que viver assim também esgota. Deus, porém, oferece uma direção diferente. Não a direção da autossuficiência, mas a direção de quem se deixa conduzir. Não a direção baseada em cenários perfeitos, mas a direção baseada na presença de alguém fiel. Não a direção de quem controla tudo, mas a de quem caminha acompanhando a voz do Pai. Quando Deus se torna o seu refúgio, algo muda na forma como você encara as encruzilhadas. Você já não se sente obrigado a resolver tudo de uma vez. Você pode colocar diante dele cada passo. Você pode admitir que não sabe. Você pode pedir sabedoria sem vergonha. Você pode esperar sem sentir que isso é fracasso. Você pode avançar um pouco e confiar o restante. Isso cura muita coisa dentro de um homem cansado. Porque parte da crise de fé nasce da falsa ideia de que tudo depende de uma clareza perfeita, de uma resposta imediata, de uma segurança absoluta. Só que Deus raramente conduz assim. Ele não costuma entregar o mapa inteiro. Ele dá luz para o caminho do dia. Ele orienta o coração. Ele fecha a porta errada. Ele confirma por dentro. Ele alinha pequenas decisões. Ele desacelera a pressa. Ele não conduz pela confusão, ele conduz pela paz. A paz de Deus nem sempre significa ausência de batalha. Muitas vezes significa presença de direção. É quando, mesmo sem ter todas as respostas, você percebe que já não está perdido da mesma forma. É quando, por dentro, uma frase da palavra volta à memória e impede que a ansiedade mande. É quando um peso é trocado por uma convicção simples. Eu não preciso descobrir tudo agora. Eu preciso apenas permanecer no refúgio certo. É quando o coração entende que a vontade de Deus não é um labirinto montado para humilhar você.
Deus não conduz seus filhos pela crueldade da incerteza. Ele ensina, corrige, alinha, chama, freia, abre, fecha, sustenta e acompanha. Talvez a sua crise de fé tenha vindo justamente porque você se viu obrigado a continuar andando sem sentir clareza. E isso doeu. Doeu perceber que você não tinha respostas prontas. Doeu perceber que sua força emocional não acompanhava o tamanho das decisões. Doeu perceber que sua oração já não parecia tão simples como antes. Doeu sentir que até dentro da vida espiritual havia neblina. Mas mesmo nesse cenário, o Senhor não recuou. O Deus do Salmo 91 continua sendo refúgio para quem está confuso. Ele não exige que você chegue a Ele já organizado. Ele recebe você enquanto organiza o que está desordenado. Ele não espera que você vença a crise primeiro. Ele se oferece como casa no meio da crise. E eu quero dizer algo muito importante para o seu coração nesta manhã. Sentir-se sem direção por um tempo não significa que Deus deixou de conduzir você. Muitas vezes, significa apenas que o processo está pedindo mais proximidade, mais dependência, mais escuta, mais permanência. Há fases em que o Senhor permite que algumas referências humanas percam força para que a alma reaprenda a habitar nele. Não como castigo, mas como cura. Porque enquanto o homem ainda consegue correr para tudo antes de correr para Deus, ele não percebe o quanto ainda está morando em lugares frágeis. Mas quando esses lugares se mostram instáveis, o Altíssimo chama: faça de mim a sua habitação. Talvez o seu coração esteja cansado de se decepcionar com os próprios cálculos. Talvez você tenha tentado planejar, prever, antecipar, controlar, e mesmo assim, a vida saiu do trilho que você imaginou. Isso pode gerar duas tentações. Ou o homem endurece, ou ele desmorona. Ou ele começa a viver desconfiando de tudo, ou ele perde a coragem de continuar. Só que Deus não quer nenhuma dessas saídas para você. Ele quer uma terceira via: dependência. Dependência não é passividade. Dependência é caminhar sabendo onde repousar. É continuar tomando decisões, mas sem fazer da própria mente a autoridade final. É continuar vivendo a realidade, mas sem permitir que a realidade expulse a alma do abrigo divino. E é por isso que a oração da manhã é tão importante, porque o dia ainda não se instalou por completo. Há tarefas, pressões, conversas, notícias e exigências esperando. Se você entra nisso tudo sem refúgio, a alma gasta energia demais tentando se defender de tudo. Mas se você entra no dia habitando no Altíssimo, algo muda. Você não fica imune às pressões, mas fica menos disperso. Você não se torna frio, mas fica menos vulnerável ao pânico. Você não ganha controle total, mas recebe direção suficiente para caminhar com paz. Você deixa de ser arrastado por tudo e começa a discernir melhor. Isso é um milagre silencioso. Talvez não chame a atenção de ninguém por fora, mas por dentro muda o curso do dia inteiro. Há pessoas que pensam que direção vem apenas por sinais extraordinários, mas muitas vezes a direção mais preciosa chega quando Deus organiza a alma. Quando o interior sai do tumulto, a percepção muda. Quando a mente desacelera, a sabedoria aparece com mais clareza. Quando o medo já não está dominando cada pensamento, a pessoa consegue perceber o que antes estava encoberto pelo ruído. Deus dirige também assim. Ele não apenas mostra a estrada, ele trata o coração que vai andar por ela. Ele não apenas aponta o caminho, ele cura a ansiedade que faria você sabotar esse caminho. Ele não apenas diz, siga, ele se torna habitação enquanto você segue. Por isso, antes de nós orarmos mais profundamente, eu quero que você receba esta verdade. Você não precisa começar este dia dentro da confusão. Você pode começar este dia no refúgio certo. E o refúgio certo não é um lugar geográfico. É uma posição espiritual.
É a escolha de dizer: Senhor, eu não vou morar no medo hoje. Eu não vou morar na precipitação hoje. Eu não vou morar na culpa hoje. Eu não vou morar na dúvida hoje. Eu escolho morar em Ti. Eu escolho habitar no Altíssimo. Eu escolho fazer da Tua presença o meu endereço interior. E a partir desse lugar, eu quero receber direção para cada passo que eu der. Agora, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste começo de dia, eu me aproximo de Ti com reverência e sinceridade. Eu não quero Te oferecer uma oração bonita por fora e distante por dentro. Eu quero me apresentar diante de Ti como eu realmente estou. Tu conheces meus pensamentos antes mesmo que eu os formule. Tu conheces minhas hesitações, minhas inquietações, minhas memórias mais dolorosas, meus cansaços acumulados e as lutas que eu nem consegui colocar em palavras. Tu sabes que em muitos momentos eu tentei continuar, tentei parecer firme, tentei manter o ritmo, tentei seguir adiante como se tudo dentro de mim estivesse sob controle. Mas nesta manhã eu não quero sustentar diante de Ti nenhuma aparência. Eu quero trazer o que é real. Eu quero trazer a minha crise de fé. Eu quero trazer a minha confusão. Eu quero trazer o meu coração dividido, cansado e muitas vezes sem direção. E eu te peço, recebe-me no Teu refúgio. Pai, eu reconheço diante de Ti que há áreas da minha vida onde eu me sinto perdido. Há escolhas que me pesam, há assuntos que ocupam espaço demais na minha mente, há decisões que me cansam antes mesmo de acontecerem, há perguntas que eu repito por dentro e que parecem nunca encontrar descanso. Há momentos em que eu quero ter todas as respostas agora, há momentos em que eu me sinto pressionado a saber exatamente o que fazer. Há momentos em que eu me comparo com outras pessoas e acho que todos parecem mais seguros do que eu. Há momentos em que a minha própria história me faz hesitar. Há momentos em que o passado me deixa mais cauteloso do que eu gostaria. Há momentos em que eu me sinto espiritualmente cansado, emocionalmente disperso e mentalmente confuso. E diante de tudo isso, eu venho a Ti. Eu não quero continuar me orientando por aquilo que está turbulento dentro de mim. Eu quero ser guiado pela Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o meu refúgio e que no Altíssimo eu fiz a minha habitação. Então, nesta manhã, eu escolho conscientemente voltar a morar em Ti. Eu não quero fazer da ansiedade a minha casa. Eu não quero fazer da pressa a minha morada. Eu não quero fazer do medo o ambiente onde meu coração vive. Eu não quero fazer da preocupação contínua o meu endereço interior. Eu não quero construir minha segurança em variáveis, em notícias, em cenários, em aprovações, em resultados ou em previsões humanas. Eu quero fazer de Ti a minha habitação. Ensina minha alma a permanecer em Ti. Ensina meu interior a voltar para Ti quantas vezes forem necessárias ao longo deste dia. Ensina meu coração a reconhecer que o único lugar onde eu realmente encontro repouso e rumo é a Tua presença. Pai, eu coloco diante de Ti a dor da crise de fé. Eu sei que muitas vezes a crise de fé não chega como uma negação aberta. Ela chega como fadiga, ela chega como desgaste, ela chega como hesitação, ela chega como uma lentidão para confiar. Ela chega como um acúmulo de lutas que enfraquecem a capacidade de descansar. E é exatamente assim que eu me sinto em alguns momentos. Eu ainda oro, mas há dias em que minhas orações saem cansadas. Eu ainda quero confiar, mas há dias em que a inquietação parece voltar depressa demais. Eu ainda sei que Tu és Deus, mas há momentos em que a pressão do que eu estou vivendo tenta pesar mais do que a lembrança das Tuas promessas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não permitas que essa crise se torne o meu modo permanente de viver. Não deixes que a confusão se estabeleça como residência da minha alma. Visita-me com Teu Espírito Santo e restaura em mim a simplicidade da confiança. Eu te peço nesta manhã por direção. Não apenas direção para grandes decisões, mas direção para o coração. Direção para pensar.
direção para sentir, direção para responder, direção para discernir, direção para não me perder no excesso de cenários, direção para não transformar cada incerteza em desespero, direção para distinguir o que é urgência real do que é pressão emocional, direção para entender o que devo fazer agora e o que devo apenas entregar nas tuas mãos, direção para não agir pelo impulso do medo, direção para não recuar por covardia quando a tua paz estiver apontando avanço, direção para não avançar por precipitação quando a tua sabedoria estiver pedindo espera. Guia-me, Senhor. Coloca teu rumo sobre os meus passos. Pai, eu entrego diante de ti toda a área em que me sinto pressionado a ter respostas instantâneas. Eu entrego os assuntos que parecem exigir de mim uma clareza que eu ainda não tenho. Eu entrego os caminhos que estão abertos diante de mim e também os que foram fechados. Eu entrego as portas que me confundem, as oportunidades que eu não sei avaliar, as conversas que eu preciso ter, os posicionamentos que eu preciso assumir, os encerramentos que talvez eu precise aceitar, os começos que me assustam e os recomeços que me exigem coragem. Senhor, eu não quero decidir sozinho. Eu não quero caminhar pela força do meu raciocínio apenas. Eu não quero chamar de direção aquilo que é só medo me empurrando para um lado qualquer. Eu peço que a tua paz seja critério no meu interior, que a tua palavra seja lâmpada diante dos meus pés, que o teu Espírito me dê discernimento fino para perceber o que vem de ti. Pai, eu te peço também silêncio interior, porque muitas vezes eu não consigo ouvir a direção certa, não por falta de resposta, mas por excesso de ruído. Há vozes demais, há memórias demais, há conselhos demais, há cenários imaginados demais, há medo demais falando ao mesmo tempo, e um coração barulhento cansa. Uma mente agitada interpreta tudo pelo filtro da ameaça. O interior acelerado perde sensibilidade para a tua condução. Por isso eu te peço, acalma em mim o que está gritando, aquieta o que está correndo, desliga o que está me sobrecarregando, traz ordem aos pensamentos espalhados, dá pausa à minha alma, dá descanso ao meu peito, dá firmeza ao meu olhar. Que eu não comece este dia sendo arrastado pelo tumulto interior, que eu comece este dia habitando em ti, Senhor. Eu não quero apenas te pedir direção para os caminhos externos. Eu quero te pedir direção para o homem que eu estou sendo por dentro. Mostra-me o que precisa ser corrigido. Mostra-me o que precisa amadurecer. Mostra-me o que eu venho carregando sem perceber. Mostra-me se a minha exaustão tem me tornado impaciente, duro, desconfiado, irritado ou apressado. Mostra-me se a crise de fé tem produzido em mim reações que eu chamo de prudência, mas que na verdade são medo. Mostra-me se eu estou fugindo de decisões que já deveriam ter sido tomadas. Mostra-me se eu estou forçando passos que ainda não deveriam acontecer. Eu me abro diante de ti. Quero ser dirigido também no caráter, na sensibilidade, no discernimento e na forma como eu lido com a vida. Pai, dá-me a graça de não fazer da minha dor um lugar fixo. Eu sei que a dor precisa ser reconhecida. Eu sei que o cansaço precisa ser levado a sério. Eu sei que o coração precisa de cuidado, mas eu não quero morar para sempre naquilo que me feriu. Eu não quero fazer do trauma a casa da minha identidade. Eu não quero construir minha rotina espiritual em torno da sobrevivência. Eu quero fazer de ti o meu lugar de permanência. Eu quero aprender a viver a partir da tua presença e não apenas reagindo ao que me machucou. Leva-me para fora das residências erradas da alma. Arranca-me com tua bondade dos ambientes interiores onde eu me acostumei a morar sem perceber. Se eu tenho habitado em amargura, tira-me de lá. Se eu tenho habitado em autodefesa, tira-me de lá. Se eu tenho habitado em inquietação constante, tira-me de lá. Puxa-me para o teu refúgio. Senhor, eu te peço sabedoria para este dia, sabedoria para conversar, sabedoria para decidir, sabedoria para esperar, sabedoria para agir.
Sabedoria para ouvir o que precisa ser ouvido e filtrar o que não deve entrar no meu coração. Sabedoria para não me precipitar por causa da opinião alheia. Sabedoria para não me paralisar por causa do medo de errar. Sabedoria para perceber aquilo que está se repetindo e que talvez precise de uma solução diferente. Sabedoria para reconhecer quando o teu espírito está me freando. Sabedoria para reconhecer quando a minha alma apenas está assustada e precisa confiar mais. Sabedoria prática, Senhor. Sabedoria para o comum. Sabedoria para os detalhes. Sabedoria para as pequenas decisões que, somadas, formam o rumo de uma vida. Eu te peço também, Pai, por humildade, porque muitas vezes o coração em crise tenta recuperar controle em vez de buscar direção. Muitas vezes eu quero sentir que tenho domínio sobre tudo, porque isso me dá uma falsa sensação de segurança. Mas o controle excessivo me esgota. A tentativa de prever cada resultado me adoece. A necessidade de garantir tudo antes de caminhar me prende. Dá-me humildade para depender de ti. Dá-me humildade para admitir que não sei tudo. Dá-me humildade para pedir conselho quando for necessário. Dá-me humildade para reconhecer limites. Dá-me humildade para obedecer à tua direção, mesmo quando ela não combina com a minha ansiedade. Dá-me humildade para não confundir independência emocional com maturidade espiritual. Quero ser um homem guiado e não apenas um homem cansado tentando controlar. Pai, eu coloco diante de ti meus relacionamentos, porque muitas decisões e muita confusão também nascem nas conexões humanas. Tu sabes de conversas difíceis que eu evito. Tu sabes de situações que me prendem. Tu sabes de pessoas que influenciam meus pensamentos, para o bem ou para o mal. Tu sabes de vínculos que me fortalecem e de vínculos que me drenam. Dá-me direção nesse território também. Mostra quem edifica e quem dispersa. Mostra quem aconselha com sabedoria e quem só acrescenta ruído. Mostra onde devo insistir em amor e onde devo estabelecer limites. Mostra como agir sem dureza e sem ingenuidade. Mostra como perdoar sem perder discernimento. Mostra como amar sem abandonar a verdade. Mostra como me posicionar sem contaminar o coração. Senhor, eu te apresento também minha casa e minha família, porque a direção não é só sobre mim. Muitas vezes eu acordo pensando em quem eu amo. Penso no futuro deles. Penso nas lutas deles. Penso nas escolhas deles. Penso em como proteger, orientar, sustentar, servir, acompanhar. E isso às vezes pesa muito. Eu não consigo resolver tudo por eles. Eu não consigo controlar os caminhos de todos. Eu não consigo garantir o coração de ninguém. Por isso, eu os coloco diante de ti. Sê tu o refúgio da minha casa. Sê tu a direção da minha família. Visita cada cômodo, cada relacionamento, cada conversa pendente, cada preocupação silenciosa, cada distância, cada tensão, cada necessidade. Que haja na minha casa um senso de orientação vindo do Senhor, que a tua presença traga ordem onde houver desajuste, que a tua sabedoria visite cada decisão que toca os que eu amo. Pai, eu peço proteção para a minha mente, mas hoje especialmente eu peço alinhamento. Há pensamentos que correm tão rápido que eu mal percebo quando já estou emocionalmente consumido. Há ideias que parecem inocentes, mas semeiam pânico. Há interpretações apressadas que transformam pequenos sinais em grandes ameaças. Há comparações que roubam meu centro. Há memórias que voltam e alteram a forma como eu leio o presente. Por isso, eu te peço, disciplina meus pensamentos pela tua verdade. Não permitas que minha mente seja terra sem cerca. Não permitas que qualquer temor se instale como dono do meu interior. Dá-me lucidez para confrontar o que não vem de ti. Dá-me força para interromper mentalmente o ciclo da ansiedade. Dá-me foco para retornar ao que é verdadeiro, justo, puro e digno diante de ti. Senhor, talvez haja áreas da minha vida em que eu esteja esperando uma resposta que ainda não veio, e a demora também desorienta.
A espera prolongada também confunde. A oração repetida sem um desfecho visível também desgasta. Em tempos assim, eu posso ser tentado a tomar atalhos, a inventar direções, a agir pela aflição, a aceitar qualquer coisa apenas para sair da sensação de suspensão. Guarda-me disso. Guarda-me dos atalhos errados. Guarda-me das soluções que prometem alívio rápido, mas produzem feridas longas. Guarda-me da pressa que quer me arrancar da tua condução. Se for tempo de esperar, sustenta meu coração. Se for tempo de agir, confirma por dentro, mas não me deixa seguir pela impulsividade. Eu prefiro caminhar mais lentamente com tua paz do que correr muito sem tua presença. Pai, eu oro por cada encruzilhada do meu dia, pelas decisões pequenas que parecem simples, mas acumuladas formam o meu caminho, pelas palavras que eu direi, pelas respostas que darei, pelos convites que receberei, pelos compromissos que precisarei honrar, pelos limites que talvez eu precise colocar, pelas demandas que exigirão atenção, pelos imprevistos que tentarão me tirar do eixo, pelos momentos em que eu terei de escolher entre reagir na carne ou responder em mansidão, pelos momentos em que eu terei de escolher entre acelerar ou respirar, pelos momentos em que o medo vai sugerir recuo e a fé vai pedir permanência. Senhor, passa à frente de cada um desses instantes. Guia-me nas dobras do dia, guia-me nas pequenas curvas, guia-me nas horas em que ninguém vê, guia-me nas decisões silenciosas que moldam quem eu me torno. Eu te peço, Senhor, que o teu refúgio seja real para mim, não apenas no momento desta oração, mas nas horas seguintes. Quando eu terminar de orar e voltar para as tarefas, que eu continue em ti. Quando eu atender mensagens, que eu continue em ti. Quando eu me deparar com notícias inesperadas, que eu continue em ti. Quando eu me sentir contrariado, que eu continue em ti. Quando eu experimentar cansaço, que eu continue em ti. Quando algo bom acontecer, que eu continue em ti. Quando algo incerto me visitar, que eu continue em ti. Eu não quero apenas ter um momento espiritual no começo da manhã e depois passar o resto do dia vivendo fora do abrigo. Ensina-me a permanecer. Ensina-me a carregar a consciência da tua presença como quem realmente fez do Altíssimo sua habitação. Pai, eu te peço cura para a parte de mim que se acostumou a viver em alerta. Há homens que passaram por tantas pressões que já não sabem mais o que é baixar a guarda por dentro. Eles dormem tensos, acordam tensos, trabalham tensos, conversam tensos, decidem tensos. A alma se adapta à vigilância constante como se fosse a única maneira de sobreviver. Mas isso cansa profundamente. Eu te peço libertação desse estado de alma. Ensina-me a diferenciar prudência de hiperalerta. Ensina-me a confiar sem ser irresponsável. Ensina-me a descansar sem me sentir vulnerável demais. Reeduca meu sistema interior na tua paz. Que eu não viva como quem está sempre prestes a ser atingido. Que eu viva como quem está sendo guiado por uma presença fiel. Senhor, eu coloco diante de ti o passado que ainda influencia minhas escolhas. Tu sabes de decisões antigas que deram errado. Tu sabes de perdas que me deixaram mais inseguro. Tu sabes de feridas que ainda falam comigo. Tu sabes de ocasiões em que eu confiei e me machuquei. Tu sabes de passos que eu dei e me trouxeram consequências pesadas. Tudo isso forma ruídos na hora de decidir novamente. Às vezes, eu acho que estou sendo prudente, mas na verdade, só estou me defendendo do que já vivi. Cura essa memória emocional, Senhor. Não deixa que experiências antigas ditem sozinhas os rumos do meu presente. Dá-me discernimento para aprender com o passado sem ficar prisioneiro dele. Dá-me capacidade de ouvir tua voz acima da lembrança do que me feriu. Pai, eu oro por quem está orando comigo e se sente numa encruzilhada espiritual. Há pessoas que não sabem se continuam insistindo em algo ou se é hora de soltar. Há pessoas que não sabem se devem falar ou se devem se calar.
Há pessoas que não sabem se devem esperar mais um pouco ou começar a se mover. Há pessoas que se sentem confusas dentro do casamento, do trabalho, do ministério, das finanças, da saúde emocional, da vida com o Senhor. Visita essas vidas com direção. Não uma direção ansiosa, mas uma direção firme. Não uma direção baseada em emoções momentâneas, mas enraizada na tua paz. Alinha os passos, confirma o que precisa ser confirmado, confronta o que precisa ser confrontado, dissolve a neblina que não vem de ti e sustenta o coração enquanto o processo continua. Senhor, eu também te peço coragem para obedecer, porque às vezes a direção até se torna perceptível, mas o medo de obedecer ainda é grande. Há caminhos que exigem renúncia, há respostas que exigem honestidade. Há mudanças que exigem desprendimento, há encerramentos que exigem maturidade, há começos que exigem fé. E o homem, quando está cansado, muitas vezes prefere o conhecido mesmo que isso o desgaste, porque o novo assusta. Mas eu não quero ser conduzido pelo conforto da estagnação. Eu quero ser fiel à tua vontade. Então, quando o Senhor mostrar, dá-me coragem. Quando o Senhor corrigir, dá-me mansidão. Quando o Senhor pedir entrega, dá-me confiança. Quando o Senhor abrir uma vereda, dá-me ousadia humilde para seguir. Pai, eu peço também que o Senhor me ensine a discernir o que é teu sem exigir sinais excessivos. Há momentos em que o coração ansioso pede confirmação sobre confirmação porque tem medo de errar. E nisso perde simplicidade. Dá-me uma relação mais madura contigo. Dá-me capacidade de reconhecer a tua paz. Dá-me sensibilidade para perceber o alinhamento com a palavra. Dá-me discernimento para notar quando algo me afasta do teu caráter, mesmo que pareça promissor por fora. Dá-me um coração treinado no secreto, porque quanto mais o homem habita em ti, mais aprende a reconhecer teu jeito de conduzir. Eu quero isso, Senhor. Quero intimidade que me torne mais sensível. Quero permanência que me torne menos confuso. Senhor, eu entrego diante de ti todo pensamento de desistência silenciosa. Às vezes, a crise de fé não faz o homem largar tudo de uma vez. Ela o faz desistir por dentro aos poucos. Ele continua presente fisicamente, mas por dentro já não espera muito. Ele ora sem expectativa, serve sem vigor, vive sem direção, escolhe sem alegria, planeja sem convicção. Tem misericórdia de mim se eu estiver assim. Reacende dentro de mim não apenas a fé em ti, mas a esperança de que ainda vale a pena ser guiado por ti. Reacende o apetite pela tua presença. Reacende a confiança de que o Senhor ainda conduz. Reacende a coragem de ouvir e obedecer. Reacende a disposição para caminhar contigo, mesmo quando tudo não estiver claro. Pai, eu te peço por meus hábitos diários, porque a direção também passa pelo comum. Mostra se minha rotina está alimentando mais confusão do que paz. Mostra se meus excessos estão adoecendo o meu discernimento. Mostra se meu cansaço tem relação com escolhas que eu preciso rever. Mostra se eu tenho vivido rápido demais. Mostra se eu tenho permitido vozes demais dentro de mim. Mostra se eu estou deixando a agenda conduzir o coração, em vez da tua presença conduzir a agenda. Dá-me direção até nisso. Direção para organizar horários. Direção para cuidar do corpo. Direção para respeitar limites. Direção para alimentar a alma com aquilo que realmente edifica. Direção para dizer não ao que me dispersa e sim ao que me firma. Senhor, eu oro para que a tua presença seja meu primeiro referencial e não meu último recurso. Quantas vezes eu tentei resolver tudo antes de parar diante de ti? Quantas vezes eu busquei opinião demais, análise demais, argumento demais, distração demais, e só depois, esgotado, lembrei que tu eras o refúgio. Mas eu não quero continuar assim. Eu quero te buscar primeiro. Quero aprender a começar em ti. Quero voltar a ti antes do desgaste se aprofundar. Quero entregar antes que a alma esteja completamente saturada.
quero ouvir tua palavra antes que o medo forme sua narrativa. Quero morar em ti antes que a crise tente ocupar minha casa interior. Faz de mim um homem que corre para o lugar certo. Pai, eu consagro a ti cada pensamento sobre o futuro. O futuro é uma região fácil de ser invadida pela ansiedade. Eu começo a imaginar, prever, temer, organizar, desconfiar e me cansar com coisas que ainda nem chegaram. E muitas vezes perco o hoje porque estou tentando viver vários amanhãs ao mesmo tempo. Liberta-me disso. Dá-me graça para habitar o dia de hoje contigo. Dá-me capacidade de confiar o que ainda não chegou ao teu governo. Dá-me paz para cumprir o passo presente sem exigir de mim força para semanas inteiras de uma vez. Eu não preciso carregar o calendário completo. Eu preciso apenas permanecer em teu refúgio hoje. E amanhã, quando chegar, tua misericórdia me encontrará de novo. Senhor, eu te peço direção para o que deve ser curado e direção para o que deve ser deixado. Nem tudo precisa ser resgatado, nem toda porta precisa ser reaberta. Nem toda insistência é sinal de fidelidade. Nem todo cansaço é prova de perseverança santa. Às vezes o Senhor quer encerrar e eu continuo tentando ressuscitar o que já devia ter sido colocado diante de ti. Dá-me discernimento para reconhecer fins. Dá-me sabedoria para aceitar limites. Dá-me paz para soltar o que já não está debaixo da tua direção. E se houver coisas que devem permanecer em oração e cuidado, confirma com serenidade. Não me deixes viver preso à indecisão crônica. Conduze-me na verdade. Pai, eu te peço por pureza de motivação, porque às vezes a falta de direção não está apenas no ambiente. Está nas intenções misturadas do coração. Mostra-me quando meu desejo de acertar está contaminado por necessidade de aprovação. Mostra-me quando o meu medo de errar está ligado ao orgulho. Mostra-me quando minha busca por segurança virou idolatria do controle. Mostra-me quando meu esforço por clareza é apenas tentativa de evitar dependência. Purifica meus motivos. Alinha meu querer. Que eu deseje, acima de tudo, andar contigo. Que eu queira mais a tua vontade do que a minha ideia de conforto. Que eu deseje mais agradar-te do que parecer certo diante dos outros. Senhor, há pessoas orando comigo que não precisam apenas de uma escolha específica, mas de uma reconstrução de confiança. Elas se sentem tão abaladas que já não sabem mais como discernir a própria alma. O medo fala como se fosse prudência. A aflição fala como se fosse urgência. A culpa fala como se fosse humildade. A estagnação fala como se fosse sabedoria. Tu, porém, conheces a verdade de cada coração. Visita essas vidas, reorganiza por dentro, traz luz ao que está embaralhado, separa o que é tua voz do que é ruído, dá um senso de chão espiritual, dá estabilidade interior, dá um ponto de paz a partir do qual essas pessoas possam voltar a perceber o caminho. Pai, eu te agradeço porque o teu refúgio não é um lugar de vergonha. Eu posso chegar cansado. Eu posso chegar sem resposta. Eu posso chegar depois de uma madrugada inquieta. Eu posso chegar depois de falhas. Eu posso chegar com o peito apertado. Eu posso chegar sem entender direito o que se passa dentro de mim. E ainda assim o Senhor me recebe. Isso me consola profundamente. Porque há muitos lugares no mundo onde o homem sente que precisa se provar, se explicar, se justificar, se arrumar primeiro. Mas diante de ti, eu posso chegar necessitado. Diante de ti, eu posso dizer simplesmente: eu preciso de direção, eu preciso de descanso, eu preciso voltar a morar no lugar certo. Obrigado porque o Senhor não despreza esse clamor. Eu te peço, Senhor, que ao longo deste dia eu perceba pequenos sinais da tua condução. Nem sempre preciso de acontecimentos grandiosos. Muitas vezes preciso apenas de convicções simples, uma paz que entra na hora certa, uma luz sobre algo que estava confuso, um conselho sábio vindo de onde eu não esperava, um freio interior diante de uma precipitação,
um alívio que me ajuda a não decidir sob pressão, um texto bíblico que volta à memória, um silêncio que já é resposta suficiente por enquanto. Dá-me olhos para perceber tua direção nos detalhes, que eu não passe distraído pelo teu cuidado, que eu não chame de coincidência aquilo que é tua mão amorosa me guiando. Pai, eu te peço direção para o meu trabalho. Tu conheces as tensões do ambiente profissional, as exigências, as metas, as incertezas, os conflitos silenciosos, a necessidade de sustento, as escolhas estratégicas, os medos ligados ao futuro. Sê o meu refúgio também nisso. Não me deixa tomar decisões apenas pela pressão externa. Não me deixa viver o trabalho como se fosse um Deus. Não me deixa definir meu valor apenas pelo que produzo. Dá-me sabedoria, excelência, integridade e paz. Mostra o que é responsabilidade minha e o que não é. Mostra até onde devo insistir e onde devo entregar. Mostra como agir com firmeza sem perder serenidade. Que eu trabalhe guiado e não consumido. Senhor, eu te apresento também as finanças, porque a falta de direção nessa área pesa muito sobre a alma. Preocupações com contas, compromissos, gastos inesperados, decisões materiais, inseguranças sobre sustento podem consumir a mente e enfraquecer a fé. Eu te peço sabedoria prática, direção para administrar, direção para priorizar, direção para renunciar ao que não convém, direção para lidar com o que é urgente sem entrar em pânico, direção para buscar soluções honestas, direção para confiar em ti sem irresponsabilidade e trabalhar com diligência sem idolatria. Sê meu refúgio também quando o assunto é provisão e livra-me de tomar decisões financeiras apenas para aliviar momentaneamente a aflição. Pai, eu oro pela minha saúde emocional e mental. Tu sabes quando a mente está saturada. Tu sabes quando o cansaço acumulado começa a afetar meu discernimento. Tu sabes quando o corpo pede descanso e eu sigo exigindo demais de mim mesmo. Tu sabes quando o peso ultrapassa o que eu consigo organizar sozinho. Dá-me direção inclusive para cuidar de mim com responsabilidade. Mostra-me quando preciso desacelerar. Mostra-me quando preciso buscar ajuda adequada. Mostra-me quando preciso abrir o coração para alguém confiável. Não me deixa romantizar o esgotamento. Não me deixa chamar de força aquilo que é apenas endurecimento. Guia-me em caminhos de cuidado santo, de equilíbrio, de maturidade e verdade. Senhor, ensina-me a não transformar cada dúvida em condenação. Às vezes eu me assusto por ainda estar confuso. Às vezes me culpo por ainda não ter clareza. Às vezes interpreto a minha luta como prova de fracasso espiritual. Mas eu te peço que o teu Espírito me ensine a atravessar processos sem me condenar o tempo todo. Dá-me paciência comigo mesmo, sem acomodação. Dá-me misericórdia sobre minha própria fragilidade, sem desculpas para permanecer no erro. Dá-me um coração ensinável. Dá-me serenidade para amadurecer. Dá-me confiança de que o Senhor continua trabalhando em mim mesmo quando eu não vejo tudo com nitidez. Eu não quero ser meu próprio acusador. Quero ser um homem em formação diante de ti. Pai, eu declaro nesta manhã que não vou me orientar pelo medo. Não vou permitir que o pânico seja meu conselheiro. Não vou fazer da confusão a linguagem principal da minha alma. Não vou entregar meu interior à pressa. Não vou chamar de prudência aquilo que é prisão. Não vou me prostrar diante da neblina. Eu escolho fazer de ti o meu refúgio. Eu escolho habitar no Altíssimo. Eu escolho começar este dia a partir da tua presença. Eu escolho entregar o que não compreendo. Eu escolho pedir sabedoria em vez de me desintegrar por dentro. Eu escolho dar passos na medida em que o Senhor os iluminar. Eu escolho descansar no fato de que tu vês o que eu ainda não vejo. E quando o medo voltar, Senhor, lembra-me de onde moro. Quando a dúvida voltar, lembra-me de onde moro. Quando a pressa vier me puxar, lembra-me de onde moro. Quando a comparação me ferir, lembra-me de onde moro.
Quando a dor antiga quiser me governar, lembra-me de onde moro. Quando a culpa tentar me desqualificar, lembra-me de onde moro. Eu moro em ti. Eu habito no Altíssimo. Meu interior tem um endereço santo, minha alma tem um lugar seguro, meu coração tem um refúgio verdadeiro. Não deixa que eu me esqueça disso nas horas comuns, porque é nelas que muitas vezes a ansiedade tenta reconstruir sua casa. Senhor, eu te peço por mansidão para receber a tua direção sem resistência. Nem sempre a tua vontade coincide com o caminho mais confortável. Nem sempre o rumo que o Senhor dá faz sentido imediato para a minha lógica cansada. Às vezes, tua direção me chama para perdoar quando eu queria me proteger. Às vezes, me chama para esperar quando eu queria correr. Às vezes, me chama para falar quando eu queria me esconder. Às vezes, me chama para encerrar quando eu queria insistir. Dá-me coração manso, que eu não endureça diante da tua voz, que eu não me feche por causa do medo, que eu não negocie contigo a obediência por falta de coragem. Conduze-me e amansa meu interior para te seguir. Pai, eu também oro pelos lugares em que perdi o senso de direção por me afastar do secreto. Se eu me dispersei, traz-me de volta. Se eu negligenciei a tua palavra, reacende a fome. Se eu fui vivendo no automático, desperta-me. Se eu fui deixando o coração ocupado demais para te escutar, reordena-me. Se eu substituí intimidade por atividade, corrige-me. Se eu transformei a oração em hábito mecânico, revive meu interior. Eu não quero ser um homem cheio de tarefas e vazio de direção. Eu não quero ter agenda e perder rumo. Eu não quero manter aparência espiritual e viver sem habitação verdadeira em ti. Puxa-me para perto. Ensina-me novamente a te buscar como quem precisa respirar. Senhor, eu entrego a ti aquilo que eu não posso resolver hoje. Eu entrego o que depende do tempo. Eu entrego o que depende de outras pessoas. Eu entrego o que depende de portas que ainda não se abriram. Eu entrego o que depende de respostas que ainda não vieram. Eu entrego o que depende de cura em áreas que ainda estão em processo. Eu entrego o que depende de restaurações que eu não posso produzir sozinho. Eu entrego o que está além da minha força, da minha compreensão e do meu alcance. Livra-me da ilusão de que devo carregar tudo. Ensina-me a discernir o que me cabe e o que eu devo depositar em tuas mãos. Isso também é direção. Isso também é sabedoria. Isso também é descanso. Pai, visita agora quem está ouvindo esta oração e se sente profundamente sem chão. A quem tenha perdido uma referência importante, a quem tenha visto um plano ruir, a quem esteja lidando com mudanças inesperadas, a quem esteja tentando recomeçar sem saber por onde, a quem tenha medo de confiar de novo, a quem tenha a sensação de que o mapa da vida ficou rasgado. Senhor, aproxima-te dessas vidas com bondade. Não as deixes vagar por dentro. Mostra que ainda existe caminho. Mostra que ainda existe abrigo. Mostra que a tua mão não se retirou. Mostra que a tua presença pode se tornar direção até quando o cenário exterior ainda está sendo reconstruído. Ser refúgio e rumo para cada coração. Senhor, eu te peço que minha fé seja simplificada de novo. Às vezes, eu a tornei complexa demais. Às vezes, eu quis sentir demais, compreender demais, antecipar demais, garantir demais. E nisso, o coração se embolou. Mas hoje eu peço a graça do essencial. Ensina-me de novo a confiar como quem se refugia. Ensina-me de novo a orar como quem sabe para onde corre. Ensina-me de novo a abrir a Bíblia como quem se alimenta. Ensina-me de novo a esperar como quem está acompanhado. Ensina-me de novo a obedecer o passo do dia. Ensina-me de novo a habitar em ti com simplicidade, constância e verdade. Pai, eu me lembro de que refúgio não é lugar de fuga covarde, mas de reorganização santa. Em ti, eu não estou evitando a realidade. Em ti, eu estou sendo preparado para atravessá-la sem me perder. Em ti, eu não estou me escondendo das responsabilidades. Em ti, eu estou recebendo força e direção para assumi-las com equilíbrio.
Em Ti, eu não estou negando o problema. Em Ti, eu estou impedindo que o problema se torne dono da minha mente. Obrigado porque o Teu refúgio não me infantiliza. Ele me amadurece. Ele não me aliena. Ele me orienta. Ele não me anestesia. Ele me alinha. E eu preciso tanto disso, Senhor. Nesta manhã, eu te peço uma direção que alcance também minhas emoções. Porque há dias em que eu acordo já triste e não sei bem porquê. Há dias em que acordo mais sensível, mais irritado, mais pesado, mais vulnerável, e isso influencia minha leitura de tudo. Eu não quero desprezar isso, mas também não quero ser governado por isso. Guia minhas emoções. Dá nome ao que precisa ser reconhecido. Dá cura ao que precisa ser tratado. Dá descanso ao que está esgotado. Dá consolo ao que está ferido. Dá limites ao que está exagerado. Dá respiro ao que está comprimido. Eu não quero ser um estranho para mim mesmo, nem prisioneiro da minha oscilação. Quero ser um homem acompanhado por Teu Espírito também nesse território. Senhor, guarda-me de decisões feitas para aliviar dor imediata, mas que comprometem o futuro. Guarda-me de palavras ditas só para descarregar peso. Guarda-me de alianças feitas na carência. Guarda-me de promessas feitas na euforia. Guarda-me de desistências feitas no cansaço. Guarda-me de aceitar menos do que Tua verdade por medo da espera. Guarda-me de caminhos fáceis que escondem consequências duras. Guarda-me de interpretações distorcidas formadas pela ansiedade. Guarda-me da necessidade de resolver tudo rápido para voltar a respirar. Ensina-me a respirar em Ti, enquanto as coisas ainda estão em processo. Esse é um milagre que eu preciso aprender. Pai, eu consagro a Ti o meu olhar, porque direção também passa por aquilo que eu escolho contemplar. Se eu alimentar meu coração apenas com o que ameaça, viverei sempre sem horizonte. Se eu fixar a alma apenas no que deu errado, perderei coragem para avançar. Se eu olhar apenas para a vida dos outros, nunca discernirei o Teu caminho para mim. Purifica meu olhar. Ensina-me a enxergar com sobriedade e esperança. Ensina-me a notar os sinais da Tua graça. Ensina-me a perceber a Tua atuação nos bastidores. Ensina-me a não desprezar os pequenos passos. Ensina-me a ver o hoje sem pânico e o amanhã sem idolatria. Senhor, se existir em mim alguma resistência ao Teu refúgio, porque eu me acostumei a depender só de mim, quebranta essa dureza. Se existir em mim algum orgulho que me faz buscar Teu auxílio só depois de esgotar todos os meus recursos, humilha-me com amor. Se existir em mim algum medo de me entregar de verdade, porque a vulnerabilidade me assusta, cura-me. Eu não quero usar independência como disfarce para a solidão espiritual. Eu não quero continuar tentando ser minha própria fortaleza. Eu quero admitir que preciso de Ti, preciso do Teu abrigo, preciso da Tua direção, preciso da Tua voz, preciso da Tua paz, preciso da Tua presença, como quem precisa de ar para continuar. Pai, eu Te agradeço porque mesmo quando eu me sinto sem direção, Tu não estás perdido. Mesmo quando meu interior parece sem mapa, Tu conheces o fim desde o começo. Mesmo quando eu me sinto travado diante de possibilidades, Tu não estás confuso. Mesmo quando eu me vejo em um ponto que não imaginei, Tu já estás presente aí. Isso me consola profundamente. Minha segurança não está no fato de eu saber tudo. Minha segurança está no fato de Tu saberes. Minha paz não está em ter total domínio. Minha paz está em pertencer a um Deus que reina. Minha direção não está na perfeição da minha leitura dos fatos. Minha direção está em permanecer perto de quem enxerga com verdade. Pai, eu também Te peço que esta manhã produza em mim uma memória espiritual. Que eu me lembre durante o dia do que estou dizendo agora. Que eu me lembre da Tua palavra quando o ambiente pesar. Que eu me lembre do Teu refúgio quando a mente acelerar. Que eu me lembre da Tua direção quando me sentir pressionado a reagir sem pensar.
Que eu me lembre de que não preciso sair correndo por dentro. Que eu me lembre de que posso pausar, respirar, orar e perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu caminhe agora? Forma em mim esse hábito santo de voltar ao refúgio antes de me perder. Senhor, eu encerro esta oração entregando novamente o meu dia. Minhas horas pertencem a Ti, meus passos pertencem a Ti, minhas palavras pertencem a Ti, meus pensamentos pertencem a Ti, minha casa pertence a Ti, meu trabalho pertence a Ti, meus medos pertencem a Ti, minhas decisões pertencem a Ti. Minhas dúvidas pertencem a Ti, minhas esperas pertencem a Ti, meu futuro pertence a Ti. Eu não quero segurar nas mãos aquilo que só encontra descanso quando é colocado diante de Ti. Recebe tudo, governa tudo, alinha tudo, sustenta tudo, corrige tudo o que for preciso corrigir, guarda tudo o que precisa ser guardado, conduze tudo o que precisa ser conduzido. E agora eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha habitação, o Senhor é o meu norte. O Senhor é a minha referência quando tudo parece embaralhado. O Senhor é a minha calma quando a mente corre. O Senhor é a minha firmeza quando a dúvida tenta crescer. O Senhor é a minha direção quando eu não vejo muito além do passo seguinte. O Senhor é o meu conselheiro fiel. O Senhor é a minha sombra. O Senhor é o lugar onde meu coração encontra orientação. Eu não vou morar na confusão. Eu não vou morar na ansiedade. Eu não vou morar no medo. Eu escolho morar no Altíssimo. Declaro também que este dia não será conduzido pelo pânico. Este dia não será governado pela pressa interior. Este dia não será entregue ao domínio de pensamentos soltos. Este dia não será uma sequência de reações sem direção. Eu recebo do Senhor clareza para o que for necessário hoje. Recebo sabedoria para o passo de hoje. Recebo paz para o que ainda não será resolvido hoje. Recebo discernimento para perceber o que devo fazer e o que devo apenas entregar. Recebo mansidão para obedecer. Recebo coragem para caminhar. Recebo serenidade para esperar. Recebo consciência da Tua presença como refúgio constante. Senhor Jesus, se em algum momento deste dia eu me sentir de novo desorientado, eu volto para Ti. Se em algum momento eu sentir meu peito apertar, eu volto para Ti. Se em algum momento eu não souber responder, eu volto para Ti. Se em algum momento eu me sentir tentado a decidir pelo medo, eu volto para Ti. Se em algum momento o passado tentar governar o presente, eu volto para Ti. Se em algum momento eu me esquecer de onde moro por dentro, chama-me de volta. Puxa-me de volta. Lembra-me de volta. Não permitas que eu me distancie do refúgio certo sem perceber. Obrigado, Senhor, porque o dia pode até trazer exigências, mas eu não caminho sozinho. Obrigado porque a vida pode até apresentar cruzamentos, mas eu não ando sem pastor. Obrigado porque a crise de fé pode até me visitar, mas ela não será meu lar. Obrigado porque a dúvida pode até tentar se aproximar, mas o meu endereço espiritual continua sendo a Tua presença. Obrigado porque o Senhor não apenas me acolhe, o Senhor também me conduz. Obrigado porque o Senhor não apenas me dá abrigo, o Senhor também me aponta o caminho. Obrigado porque o Teu amor não é estático. O Teu amor me acompanha, me corrige, me orienta e me guarda. Eu oro assim, crendo que Tua graça é suficiente para esta manhã, para este dia e para cada passo que eu ainda darei. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração encontrou o seu coração nesta manhã, escreva amém nos comentários como sinal de fé. E se você quiser, deixe também o seu pedido de oração. Vamos orar por direção, paz e refúgio sobre a sua vida. E permaneça conosco nos próximos dias para começarmos cada manhã firmados na palavra, aprendendo a fazer de Deus a nossa habitação. Que o Senhor conduza seus passos e guarde seu coração ao longo de todo este dia.